interrelacionadas. Eu gostei muito dessa imagem que ele passou. Não podemos separar, nem podemos falar que nós podemos focar só em uma sem lembrar das outras e que as outras nos ajudem a interrelacionar tudo, não é? O pastor nos falou sobre a importância de saber a natureza e o propósito das nossas igrejas, por que nós somos igrejas, o que significa ser igrejas, as marcas que isso conlleva, não é? E, por sobretudo, ter a Bíblia como fundamento. E uma das coisas que, principalmente nestes últimos tempos, nós ouvimos muito, e é o título desse livro aqui, muito bom, de David Helm, é sobre pregação expositiva, sim? E o ênfase que se está a fazer na questão da necessidade de pregar nos cultos expositivamente. Então, eu não poderia falar de pregação expositiva sem abrir o texto bíblico e tentar fazê-lo expositivamente, não é? Eu convido os irmãos, vamos abrir, aqueles que têm as suas Bíblias, seja em físico ou nos seus telemóveis. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeira Coríntios 15. E é muito caricato falar sobre a igreja saudável e falar sobre a igreja de Corinto. Sim? Se nós queremos mesmo saber qual que era a necessidade, ou qual é a necessidade de uma igreja saudável, nós precisamos estudar a igreja de Corinto para ver tudo o que uma igreja não deveria ser, ou não deveria praticar, não é? E o pior ainda é ver que muito disso há nas nossas igrejas. Muito disso é praticado e é tido como até uma coisa normal, não é? E é muito interessante porque, lembrando qual que era a situação da igreja de Corinto, uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo, e se nós vamos a pensar, não é? Pronto, foi o apóstolo Paulo que iniciou aquela igreja, então aquela igreja é uma igreja boa, deveria ser uma igreja saudável, uma igreja que tem um bom fundamento, mas muito rapidamente a igreja começa a ter problemas e começa a haver aquilo que os nossos irmãos, e eu posso falar, o pastor Tiago é português, eu não sou nem brasileiro nem português, e vocês sabem que eu tenho problemas com a minha identidade, não é? Se sou argentino paraguaio ou paraguaio argentino. O pessoal vai falar que sou argentino do Paraguai, porque não tenho uma nacionalidade definida. Mas é interessante, não é? O conceito de panelinhas, coisas que existem nas nossas igrejas, é muito fácil cair nisso, e é o problema que existia na igreja lá em Corinto, os grupos, não é? Eu não sigo, não é, ao apóstolo Paulo, eu sigo ao apóstolo Pedro, eu sigo a Apolos, ele está ali, é o novo pregador na moda, não é? Eu estou a seguir a elas, e depois os super espirituais, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, eu sou de Cristo, que é traduzida na nossa época, eu não sou nem calvinista, nem arminiano, eu sou cristão. Uau, não é? Está resolvido todos os problemas na igreja. Problemas com a prática do cristianismo, de ser como Cristo, como nós já ouvimos, não é? Até nos relacionamentos, sim, relações íntimas entre um homem com a mulher do seu esposo, e a igreja a saber e não estar a fazer nada, a continuar a participar de cultos pagãos, sim, sendo membro da igreja, tendo supostamente a identidade de uma igreja e estar a participar ali. E tudo isso, irmãos, nos leva a perguntar-nos, qual que era o problema? O que era o problema da igreja de Corinto? Onde que estava a falha? E por que o apóstolo Paulo toma o trabalho de escrever uma carta tão pesada, tão forte para uma igreja? Claro que não chega à altura da Chapada de Gálatas, não é? Mas pronto, continua a ser mesmo uma igreja, uma carta com muita força. E nós chegamos ao capítulo 15, e nós lemos aquilo que o apóstolo Paulo vai escrever. Depois de ter falado sobre tantas coisas,
e chamado a igreja para ficar em ordem, ele vai falar assim, não é? Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O apóstolo Paulo vai continuar a escrever esse capítulo, e nós conhecemos o tema do capítulo, que é sobre a importância da ressurreição, sim? Como parte do nosso evangelho. O marco que nos faz diferentes de qualquer outra linha que se chame que são seguidores de Deus, não é o facto de que Cristo ressuscitou, primícias de todos nós, de todos aqueles que irão ressuscitar, e a esperança de que nós vamos chegar lá também. Mas é interessante, não é? As palavras que o apóstolo Paulo usa são importantes aqui. Ele fala ali no versículo 1, não é? Na minha versão diz também, vos notifico, irmãos. Há outras versões que fala, também vos lembro, sim, irmãos. Uma coisa que ele já tinha falado, sim. E que é aquilo que ele tinha falado com os irmãos de Corinto? Era o evangelho. Sim? O evangelho que já vos tenho anunciado, que também recebestes e no qual também permaneceis. Uma triste realidade, e eu não vou fazer isso, não quero constranger ninguém hoje, nessa manhã, aqui. Mas uma triste realidade nas nossas igrejas é que nós não conseguimos definir o que é o evangelho. É uma simples frase. Quando perguntam para nós, o que é o evangelho? Vou pregar o evangelho, ou vamos sair a pregar o evangelho, ou temos que pregar o evangelho. O que é o evangelho? Sim. Nós temos problemas com isso. Sim? Porque o evangelho, e nós já ouvimos isso, é aquilo que nos deveria moldar tudo aquilo que nós somos. Sim? Não deveria haver divisões na igreja, no corpo de Cristo, se nós entendemos que justamente nós somos isso, o corpo de Cristo. Comprados por preço para formar parte da família de Deus, pedras ou tijolos no edifício que Deus está a construir. Então não há como separar isso. Há um problema, de novo, naquilo que nós entendemos como evangelho, aquilo que nós acreditamos como que fosse evangelho. E Paulo está a relembrar a igreja de Corinto. Sim? O evangelho é central na vida do crente. Muitas vezes pensamos que a questão do evangelho é só para uma altura nas nossas vidas. Isso foi quando eu me converti. Foi ali que eu ouvi o evangelho. Sim? Tanto assim que é interessante, não é? Quando nós encontramos, já temos certos anos na vida cristã, encontramos um novo crente, e o novo crente sempre é aquele, não é? Olha, vamos a pregar, vamos a ir, e vamos, tem que ser bíblico, não é? E nós falamos, já vai passar, tranquilo, sim? Respira, já, daqui a uns anitos mais, e tu ficas normal, crente normal, não é? E é triste chegar a essa situação. Mas, de novo, nós precisamos definir, nós precisamos entender o que é o evangelho. O evangelho não é Deus te ama e tem um plano maravilhoso para ti, que é aquilo que nós ouvimos, é aquilo que vende hoje em dia. Sim? O evangelho é aquilo que vai solucionar o teu problema. Se tens problema no casamento, tu precisas o evangelho. Sim, nós sabemos que Deus vai nos ajudar, mas esse não é o evangelho. Se na nossa igreja tu tens problemas de saúde, vem, nós vamos orar por ti, vais ver que Deus vai te curar, sim? E tu vais encontrar uma nova vida. Esse também não é o evangelho. Hoje em dia está de moda, não é? Vamos sair a evangelizar na rua. E o que vamos fazer? Vamos dar abraço ao pessoal, sim? Porque o pessoal o que precisa é abraço. E tu vês ali as nossas irmãzinhas a dar abraços e os rapazes a formar fila para os abraços. Claro que precisam um abraço, claro que eles querem um abraço. Mas isso não é compartilhar o evangelho. E nós estamos a perder uma oportunidade muito boa de poder realmente compartilhar aquilo que é o evangelho. O pastor Tiago nos fez lembrar qual é a definição básica de igreja, que é a assembleia para nós batistas, não é? Isso mexe aqui, não é? Assembleia, e nós já ficamos ali na hora já. Eu já vi alguns segurando ali, não é? Apoio, não é? Voto a favor.
Qual que é a definição básica do evangelho, irmãos? O que significa a palavra evangelho, melhor dito? Boas novas, boas notícias, sim? Boas notícias. E se nós lembramos em que onde que esse termo começa a ser usado, não é? Que é aquele soldado que é enviado com uma missão especial desde o campo da batalha até a cidade para falar: ganhamos, sim? O nosso rei ganhou a batalha. Essa é a boa notícia. Vencimos. Sim, daqui a pouco o rei vai chegar com todo o seu exército e vão fazer um desfile e até vamos mostrar, não é, aqueles que foram vencidos, não é, e nós vamos poder jogar tudo o que nós queramos sobre eles. Mas a boa notícia é que nós vencimos, o nosso rei venceu. Boas notícias. E quais são as boas notícias que nós vamos compartilhar? E o apóstolo Paulo nos ajuda, e ele define ali no versículo 3 e 4, que são versículos que todos nós deveríamos ter bem decorados. Sim? Qual que é o evangelho? Diz ali, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, 2 pontos, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O evangelho, a boa notícia é: nós temos uma realidade, somos pecadores, por causa do pecado nós estamos destituídos da glória de Deus. Eu gosto de uma palavra em português, eu gosto muito disso, não é? Carecemos, e para mim carecer, em espanhol tem outro sentido, mas é justamente, é que não temos, sim? Mais que precisamos, mas estamos fora de um relacionamento com Deus. Então, Cristo vem e morre para que eu possa ter aquele relacionamento com Deus. Ele vive a vida que eu não consigo viver, a vida perfeita que eu não consigo viver. Ele morre a morte que nós precisamos morrer. Somos nós que deveríamos estar a morrer para pagar a nossa dívida. E nos oferece isso. Sim? Então, parte do evangelho é justamente entender que Cristo, ao morrer na cruz, ele está a ocupar o meu lugar. Ele está ali a assumir a minha dívida, a minha culpa. Ele é sepultado. Eu sempre sorrio quando estou a ler isso e tentar lembrar, não é? Temos tantas brigas hoje em dia. Será que Jesus Cristo morreu? Será que desmaiou? Não é? Aquela condição médica que ele baixou tanto as palpitações do coração, não era um coração saudável, não é, pastor Tiago? Ou era tão saudável que ele conseguia fazer isso, que parecia que morreu, sim? Agora, irmãos, eu não aguento 8 horas em um avião, imagina 3 horas fechado em um túmulo, uma cova, né? Seria terrível. Mas Paulo fala que Jesus Cristo morreu, sim? Aquilo que nós tínhamos que ter feito, Jesus Cristo fez por nós. Não somente isso, ele ressuscitou ao terceiro dia, como prova de que o seu sacrifício foi aceito por Deus, de que realmente o pago foi completo. Aquilo que Jesus iria falar, a última palavra de Jesus, qual foi na cruz? Está consumado, está consumado, acabou, não há mais nada a pagar. E Deus aceita o sacrifício do seu filho. Então eu posso garantir à pessoa que estou a falar o evangelho que Jesus Cristo pagou a sua dívida e se ele coloca a sua fé em Cristo Jesus, ele é salvo. Mas tudo isso segundo as Escrituras. É tão bom quando nós ouvimos a palavra de Deus. É tão bom quando nós somos expostos à palavra de Deus. E por isso que, de novo, nós vamos falar sobre a questão da pregação expositiva. Por que é importante? Por que uma marca de uma igreja saudável é a questão de pregar expositivamente? É porque o evangelho tem que ser apresentado. Nós precisamos ouvir o evangelho só uma vez na nossa vida. Precisamos ouvi-lo todas as vezes que são necessárias. Mas na sua acepção mais abrangente, quando falamos do evangelho, estamos falando da palavra do Senhor. Sim? Que tem que ser repetida muitas vezes, tem que ser entregada de todas as maneiras possíveis. Mas há um aspecto da pregação expositiva que eu gosto sempre de lembrar, e é um desafio para mim como pastor e como pregador, e de lembrar a minha igreja também.
Não somente a Bíblia tem que ser corretamente exposta, mas a Bíblia também tem que ser corretamente ouvida. Sim, ouvida. Eu agradeço aos irmãos que fizeram esse material aqui, para que nós possamos fazer notas. Sim? Seria tão bom que nós possamos aprender a ouvir aquilo que é exposto. Quando eu vou ouvir a palavra do Senhor, qual que é a minha posição? Qual que é a minha atitude? Eu estou com aquela expectativa? Eu estou com aquela expectativa? Irmãs, as irmãs vão poder me ajudar aqui. Já aconteceu com vocês, agora que estamos no mundo das comunicações, não é? Na era das comunicações, que o seu marido tinha uma reunião importante, não é? E pronto, como todo bom homem, ele é muito comunicativo, não é? Então, tu perguntas ali, então, como foi? E qual que é a resposta? Bom, sim? Foi bom, sim? Não, mas me fala mais, me conta mais. Eu falo, não estou a dirigir agora, eu te falo mais depois, sim? Qual que é a vossa atitude quando esperando que o marido chegue? Estava aquele, não é? Já calcula, pronto, se saiu do Porto, vai chegar a Monção, são 2 horas, pela autoestrada 1h30, não é? Então, se ele vem rápido, daqui a 1h30, é a hora, onde que estás? Por que não estás a chegar? Sim? Uma vez que ele chega, ele nem tem tempo nem de sentar, então, como que correu? Sim? Pronto, correu bem, já falei que correu bem. Não, mas dá-me detalhes, eu quero saber. Pronto, me falaram que isso, me falaram que aquilo. Sim, mas qual que era a cara do homem quando eu estava a falar contigo? Sim? Ele estava parado ou estava sentado? Havia alguém mais por ali? Nós queremos saber detalhes, e geralmente, não é? Aqui eu estou a falar por experiência própria, que minha esposa faz comigo, sim? E eu estou preocupado, são 8 horas hoje fora de casa, são 8 horas que eu vou ter que resumir da maneira mais interessante possível, não é? É a mesma atitude que nós temos quando ouvimos a palavra do Senhor. O que o Senhor tem para falar-me hoje? Por que eu, se nesse dia, nesse tempo da minha história, Deus permitiu que eu esteja a ouvir isso? Será que há alguma coisa que eu preciso avaliar na minha vida? Será alguma coisa que eu preciso realmente corrigir? Porque eu não estou a tomar em conta isso? Será que há alguma coisa em específico que eu preciso confessar ao Senhor? Há alguma coisa que eu preciso acertar com o Senhor? Mas nós perdimos essa expectativa ao momento de ouvir a palavra do Senhor. Eu falo que é um desafio para mim próprio, sim? Porque eu prego, ou seja, eu faço isso quase todas as semanas e por vezes até 4 vezes em um domingo, não é? Então, ouvir outro pregador é um grande desafio, porque eu preciso entrar e entender, é Deus falando comigo. E eu preciso prestar atenção. Eu preciso ouvir o que Deus tem preparado para mim. O que Deus está falando para mim. Por isso que Paulo diz aqui, não é? Irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e a expressão recebestes ali, não é? É aquele que recebe um amigo, um vizinho, alguém que vem de visita na minha casa, alguém especial. E esse visitar a alguém para nós aqui na Europa, aqueles que somos imigrantes, tomou um novo sentido, não é? Na América do Sul, aos irmãos que não têm essa experiência, talvez, podemos explicar, quando tu vais visitar alguém, tu não anuncias que tu vais visitar, tu chegas, sim? E se é a hora do almoço, a pessoa que te recebe sabe que vai comer menos, tem que compartilhar, não é? Isso é natural. Agora, aqui, tu já tens que avisar, tu tens que marcar. Sim? Geralmente é com 2 meses de antecipação. Para um latino, isso é terrível. Sim? Eu não tenho planificado o que eu vou comer amanhã, daqui a 2 meses, muito menos, mas pronto. É uma e se supõe, ou seja, a pessoa já sabe que eu vou ir e geralmente ele me recebe já de uma maneira especial. Sim? A ideia que Paulo está a falar aqui não é que os irmãos eles acolheram o evangelho de uma maneira especial, eles receberam mesmo, sim? E eles se apropriaram do evangelho e eles continuam a praticar aquilo que receberam. Sim? Por isso, de novo,
O evangelho não é uma coisa que eu vou só ouvir uma vez. O evangelho é aquilo que eu sou exposta continuamente, constantemente. E ali é que nós falamos, não é, sobre a pregação expositiva, lembrando que o pregador não é o objeto principal, ele é só o mensageiro, e ele tem que transmitir o texto da palavra do Senhor da maneira mais fiel possível. Sim? E nesse sentido, o texto exposto tem que ter sentido, por vezes vai ser só um versículo, coisa que não está mal, mas tem que ter o sentido completo. Por vezes vai ser 4 versículos, por vezes vai ser um capítulo inteiro da palavra do Senhor, ou vamos usar vários textos, mas de novo, nós precisamos tomar cuidado e precisamos lembrar, é Deus falando, e eu preciso ser fiel em transmitir corretamente isso que está a ser falada. Pregação expositiva garante que nenhuma ideia humana ou da pessoa que está a falar seja imposta, mas que a autoridade é a própria Escritura. O pastor Tiago leu para nós, não é, o ponto 1 da confissão de fé, que é muito interessante, e estávamos a falar com os irmãos ali, nós estamos a estudar na escola dominical a confissão de fé batista, e já acho que são quase 2 meses que não conseguimos sair do ponto 1. Sim? Porque há tanta coisa que nós precisamos de novo corrigir. A palavra de Deus como autoridade das nossas vidas. E quando nós falamos que a palavra de Deus é autoridade, ela é que determina o que é correto ou incorreto. Sim? Ali não entra o achismo, que é o mal do nosso tempo, não é? Nós temos a Bíblia, mas por cima da Bíblia é eu acho. Sim, eu acho que, e com isso acabamos com todo argumento. O eu acho é a regra fundamental. Não, é a palavra do Senhor. Eu preciso me submeter a isso. Então, quando eu sou exposto à palavra, e quando a palavra é exposta adequadamente, eu me submeto a ela. Eu ouço o evangelho na sua acepção maior, não é? Ou uma maneira mais completa de pensar nela, e eu sou relembrado uma e outra vez. Uma e outra vez. Eu sou pecador, conforme as Escrituras, mas Cristo morreu pelos meus pecados, conforme as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. O fato de nós estarmos aqui hoje, de nós podermos participar de uma conferência, é justamente pelo fato de que Cristo morreu pelos nossos pecados. O fato de poder cantar, louvar ao Senhor, o fato de poder formar parte de uma igreja, o fato de nós queremos aprender mais sobre como crescer no Evangelho, é tudo fruto daquilo que Cristo fez por nós. Viveu a vida que nós não conseguíamos viver, morreu a morte que nós merecíamos e ressuscitou para nos dar essa boa notícia, que há perdão, que há salvação para nós. O que os irmãos fazem com os seus pecados? Eu fiz essa pergunta a uma família quando chegamos lá. O pessoal aqui do Porto acha que está no norte, pastor Tiago, mas é um esclarecimento. Isso não é o norte, é do centro. ¿Sí? O norte é mais para cima. Quando nós chegamos lá em Pias, eu pedi aos irmãos, eu falei, irmãos, eu sou pastor, eu gostaria de estar nas vossas casas. Eu ainda não sabia aquela questão de que eu tinha que marcar, não é? Mas pronto. Depois de muito insistir, eles começaram assim com muita... não de boa gana, pronto, venha, pastor. Então, um dos primeiros estudos bíblicos que estávamos a ter na casa de uma família, eu perguntei ao dono da casa, ao homem, não é? Como que o irmão trata o seu pecado? A ofensa que eu fiz com esse homem foi terrível. Quem que sou eu? Quem que é o Senhor para me perguntar isso? Isso é uma questão privada minha. Sim? E sabe o que ele fez comigo? Expulsou-me da casa. Sim? Expulsou-me da casa, membro da igreja. Sim? Mas não foi uma expulsão assim, tipo assembleia, não é? Foi mesmo a batista, não é? Os berros, a rua, a fechar o portão e todos os vizinhança a saber que eu estava sendo expulsa da sua casa.
Mas, de novo, o meu questionamento e a minha dúvida naquela noite, não é? Foi o que eu fiz de errado? Porque a pergunta é como que nós tratamos o nosso pecado. Se não fosse pelo Evangelho, nós carregaríamos uma culpa em cima de nós. Eu fiz de novo. Eu não consigo. Eu quero ser santo, quero viver uma vida em santidade, mas eu não consigo. O que eu faço? Sim? Pronto, amanhã vou jejuar, não é? Vou fazer o jejum de Daniel. Não sei de onde que tiraram isso, mas pronto, o jejum de Daniel 21 dias. Não vou comer nada para que eu possa lutar contra o pecado. Se é só como eu, não é, que adoro as dietas, o jejum é terrível, não é? E eu sei que tenho que jejuar, eu gosto de jejuar, mas quando tenho que jejuar é uma luta terrível. Parece que tudo tem um sabor diferente. Até o cheiro do café é tão bom, não é? Até puxa por nós. Mas será que isso é a solução para o meu pecado? Será que realmente isso vai me ajudar? Não, o que eu vou fazer é assumir uma atividade dentro da igreja. Se o pastor faz tanto tempo que está a pedir alguém para limpar o seu escritório, então eu me ofereço, pastor, eu vou fazer isso. Não é? É a solução? Aquilo que a Bíblia nos fala é que se nós realmente ouvimos o Evangelho, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos limpar de tudo mal. Olha a preciosidade que nós temos no Evangelho, na palavra do Senhor. Mas nós, geralmente, queremos solucionar as coisas do nosso jeito. Deixe-me só compartilhar convosco uma pequena coisa aqui. A minha mãe, ela foi crente desde muito pequena. A sua família encaminhou ela no caminho do Senhor. Depois ela se desviou por um tempo, conheceu meu pai e eu vim, fruto desse relacionamento. Não é? Depois eles se casaram. O meu pai não era crente, ele se converte quando eu tenho 8 anos, não é? Um bocadito antes de que eu também tenha o meu encontro pessoal com Cristo. Passa o tempo, eu acabo o colégio, já vou para o seminário, já sou pastor, estou com 26 anos. E um dia a minha mãe quer falar comigo. E ela fala, não como filho, mas como pastor. Quando a mãe fala isso, é porque é uma coisa, ela vai chatear-se comigo, não é? Ou alguma coisa grave que está a acontecer. E ela me fala, eu tenho que confessar-te uma questão. E eu estava pensando, sou adotado, não há outra questão. O que a mãe vai confessar a alguém? Se não é isso, não é? E ela me fala, não é? Chorando. Eu, um tempo na minha vida, desviei-me do caminho do Senhor, conheci o teu pai, e tu eres o fruto de isso, e nós só nos casamos um ano depois. E eu não consigo mais carregar essa culpa. Cada vez que eu olho para ti, e ainda mais que tu estás a pregar, eu vejo-te pregar e eu estou com uma culpa tão terrível no meu coração. Não é? Então, a minha esposa, minha mãe, mãe, duas coisas. Primeiro, tu criaste um filho meio inteligente, não é? As contas, claro que nunca bateram, não é? Eu faço anos e depois vocês cumprem anos de casamento o mesmo que eu, não é? Ou seja, eu vou fazer 50, eles têm 50 anos de casado. Alguma coisa não batia certo, não é? Claro que eu sabia. Mas 26 anos carregar uma culpa assim é muito tempo, irmãos. É muito tempo. O que eu tive que fazer com minha mãe? É levá-la ao Evangelho de novo. Cristo morreu pelos nossos pecados. Foi sepultado e ressuscitou. Mãe, Cristo já pagou a tua culpa. Por que tu estás a carregar com isso? Quantas coisas passaram nesses 26 anos? Olha a graça de Deus para ti. Salvou-te, perdoou-te, salvou o teu marido, salvou o teu filho e chamou o teu filho para o ministério.
É muita bênção que a senhora não está a desfrutar, mas porque o evangelho não era real para ela ainda. 26 anos depois. Irmãos, é o evangelho real para vocês? Ouvem o evangelho cada vez que a palavra de Deus está a ser aberta? São desafiados a avaliar as vossas vidas perante a escritura colocada na sua frente? E quando estão em pecado, são desafiados a pedir perdão ao Senhor? E se precisam ajuda, pedir ajuda a alguém? Tiago nos fala, não esse Tiago bíblico, sim? Fala, não é? Que se alguém está com problemas, se está triste, cante. Sim? Não há melhor coisa que cantar. Eu gosto de cantar muito, principalmente quando estou sozinho, não é? Porque eu tenho a minha esposa ali a falar que tenho que baixar a voz. Mas se alguém está doente, chame os anciãos, os presbíteros da igreja, não é, para orar. Nós precisamos de ajuda. Isso nós vamos ouvir mais hoje também. Mas nós temos ferramentas dadas por o Senhor, o qual são expostas quando a palavra do Senhor é exposta, e que nós precisamos ouvir ao Senhor quando nós ouvimos isso. Sim. A pregação expositiva da palavra do Senhor, pregação fiel, onde o texto é tratado adequadamente, o que demanda tempo de preparação. Sim, onde a pessoa que vai expor o texto bíblico, ainda que hoje temos o chat GPT, não é, que ajuda muito, não, a pessoa precisa primeiro ouvir, eu preciso ouvir primeiro ao Senhor e depois poder falar com o meu povo aquilo que já o Senhor tinha falado comigo. E que nós, como povo, quando somos expostos à palavra de Deus, temos com aquela expectativa. O que o Senhor tem para me dizer hoje? O que o Senhor quer de mim hoje? Como que eu posso aplicar a minha vida aquilo que eu estou a ouvir? Como que eu posso passar de ser só ouvinte a ser fazedor da palavra, não é? E quando nós ouvimos o Evangelho, irmãos, nós vamos ouvir principalmente, e temos que ouvir, 4 coisas, e Mark Dever, no seu livro sobre a Nova Marca, fala muito sobre isso. Ouvir que Deus é Criador, Ele é quem criou todas as coisas, e nós acreditamos nisso, não é? Concordamos com isso? Vou usar a técnica do pastor Tiago. Concordamos com isso, não é? Deus é criador de tudo, partimos desse propósito, ou seja, desse princípio, desculpem. Se Deus me criou, Ele é que tem o plano para mim e Ele que sabe como que eu tenho que funcionar. Esse mesmo Deus é um Deus santo e é um Deus justo. Deus é amor, mas Deus também é santo e Ele também é justo. Não é que Ele pratica somente a santidade ou que Ele pratica a justiça. Ele é a expressão máxima disso. Se eu preciso uma definição daquilo que é o amor, eu penso em Deus, eu procuro conhecer Deus. Se eu preciso uma definição do que é santidade, eu vou à Bíblia e vejo o que Deus é. Se eu preciso uma definição de justiça, eu vou na Bíblia e eu vejo. Por isso que a Bíblia fala, Deus não pode perdoar a um pecador, Ele não pode passar por alto alguém que pecou contra Ele. Ele tem que aplicar justiça, Ele pede justiça, não é? E ali nós chegamos ao ponto, não é, que Deus é amoroso, o versículo mais conhecido da Bíblia. Qual é? João 3,16. Quem que sabe de cor? Isso, Deus amou o mundo. Como que Ele amou o mundo? Deu a seu único filho. Sim? A expressão do amor de Deus foi dar o seu filho. Sim? Por quê? Por que era necessário que Jesus Cristo viesse, irmãos? Porque era a única maneira, a única solução para os nossos pecados. Porque Ele exigia que alguém pagasse. Mas aquele que ia pagar tinha que ser alguém justo em extremo. Nenhum de nós é justo. É interessante, não é? Quando nós participamos, ou seja, alguém nos acusa de alguma coisa, a primeira coisa que nosso
mecanismo de defesa vai falar, não é? Não, mas eu não sou tão mal assim. Eu não sou tão feio assim, não é? E posso pensar em muitas pessoas que são piores que eu. Mas é interessante, não é? Que a Bíblia diz, não há justo nenhum sequer. E eu estou ali também nessa lista. Então, se eu sou lembrado disso, eu tenho uma dívida, eu tenho um problema com Deus, então eu ouço que o Senhor me ama e Ele envia seu Filho para morrer no meu lugar. E Ele garantiza que aquele sacrifício que Ele fez na cruz, sim, não só me dá perdão, não só me dá salvação, mas Ele está comigo, conforme nós ouvimos, todos os dias, até a consumação dos séculos, e depois nós vamos estar com Ele, sim? Com Ele, na presença dEle. Então, quando nós falamos do Evangelho, irmãos, nós precisamos lembrar, isso é o Evangelho. O Evangelho é falar quem Deus é e como Deus age para com uma humanidade que não é aquilo que Deus é, que tem um problema grave de não ser justamente aquilo que o Senhor pede de nós, não é? E o Evangelho, a relevância do Evangelho para nosso tempo é justamente isso. O Evangelho traz salvação, o Evangelho transforma as nossas vidas. Sim? Quantos que estão aqui são pais? A grande maioria, não é? Já tiveram o privilégio de ter os seus filhos doentes? Há uma etapa no crescimento dos nossos filhos que eu acho que é a etapa mais complicada. Não é quando eles ficam constipados, não é? É quando os dentes começam a sair. Porque aquela criança, coitado, aqueles que estão, ainda vão chegar lá, não é? Mas aquela criança tão bonitinha, tão fofa, não é? Começa a chorar e a reclamar porque não tem como expressar a dor que está ali e nada calma isso. Sim? Se alguém, já que hoje em dia estão a inventar tanta medicina, não é? Oferecesse uma vacina para que essa etapa seja a menos complicada possível para a criança, vocês fariam? Vocês aceitariam para o seu filho? Eu acho que sim, porque ninguém gosta de passar por esse processo. E seria uma boa notícia ou não para nós? Seria uma excelente notícia, assim como qualquer outra coisa, não é? Aqueles que já experimentaram a dor que se sente nos dentes, ou por a falta dos dentes, é complicado, não é? É terrível. Quanto mais é urgente a boa notícia que nós temos. E nós precisamos compartilhar isso com o mundo. E nós já ouvimos qual que é a missão da igreja, qual que é a razão de ser da igreja. Não é nós formarmos panelinhas, não é? Pronto, o pastor Tiago não é sul-americano, não é? Mas o churrasco está Deus, a Trindade e o churrasco depois, porque não pode tirar isso, não é? Mas já vimos, a nossa missão, irmãos, não é o convívio. A nossa missão não é ter um bom culto, que é excelente. A nossa missão é fazer discípulos e fazer que o mundo conheça as boas novas de salvação. Fazer que o mundo conheça as boas novas de salvação. Que bom seria, não é, que nós lembremos isso. O façamos como igreja, mas o façamos também como pessoas. Que nós não desaproveitemos oportunidades para falar a outros daquilo que Deus está a fazer nas nossas vidas. Mas, de novo, tudo está conectado. Eu preciso entender o Evangelho, eu preciso experimentar o Evangelho na minha vida. E se isso acontece, eu vou querer falar com outros daquilo que Deus fez em mim, não é? E eu vou estar preparado, como diz o apóstolo Pedro, para fazer ou apresentar razão daquilo que da esperança que eu tenho, não é? Isso vai levar-nos também a ensinar e querer ensinar a Bíblia a outros. Nós estamos a viver nas nossas igrejas lá no Minho, vou falar no Minho para não falar o norte e não constrangir o do Porto, não é?
Mas é interessante, temos um bom grupo de novos crentes, não é? Que estão a sair de seitas e estão com aquele fogo, não é? Então, eu sempre falo, nós quando eu vou ter estudo bíblico com eles, nós temos horário de início, mas não temos horário de encerro. Por vezes sou eu que tenho que me expulsar a mim próprio da casa deles, porque se fosse por eles, vamos continuar lá. É a 1 da manhã, a 2 da manhã, e a coisa continua, sim? Mas é tão bom quando eles convidam outros para estudar a Bíblia com eles. Vamos estudar a Bíblia. Vamos a ver o que a Bíblia tem para nos mostrar, o que Deus fala sobre isso. E não existe, irmãos, e eu sei que vamos ouvir mais isso também, melhor método de evangelização que o facto de participar no discipulado de outros. De eu intencionalmente me envolver em ensinar ou estudar a Bíblia com outros. Não sei se os irmãos lembram, não sei se os irmãos são do tempo, mas eu lembro na minha época de inícios no cristianismo, que nós recebíamos umas revistas, não é? Não, primeiro, nós ouvíamos na rádio o evangelho, alguém ia pregar e falava, se está interessado em conhecer mais a Bíblia, nos mande o seu endereço. E nós, à volta de correio, eu gostava dessa expressão, à volta de correio vamos enviar uma série de estudos bíblicos, que era estudar João. Eu vi aqui na entrada que temos, não é? O Evangelho de João. Era tão bom, porque até os crentes se inscreviam, porque queriam conhecer mais do Evangelho e poder estudar isso com outros. Sim? É complicado quando nós fazemos palestras com outros que já falam aquilo que tu querias falar, não é? Mas pronto. Vou usar uma questão, não é? A questão da veia católica que todos nós temos. Sim? Eu chamo mais isso o complexo de terceirização. Todos nós nos convertimos em empresários nesse momento, principalmente com o Evangelho, o facto de terceirizar para com outros a fazer um trabalho que eu poderia estar a fazer. Nós deixamos esse privilégio de estudar a Bíblia com outros para gente especializada. Para isso estão os pastores, para isso pagamos um bom salário aos nossos pastores, não é? Para que eles estejam a fazer isso. Mas, irmãos, esse é o privilégio de todo crente. Se eu ouvi o Evangelho, se eu recebi o Evangelho, se eu estou a viver no Evangelho, o mais natural é que eu vou querer compartilhar isso com outros. Sim? Poder participar no discipulado e na extensão do Evangelho para com outros, vizinhos, amigos, colegas de trabalho. Mas, de novo, lembrem, irmãos, falar do Evangelho não é começar a discutir. Geralmente, o que o crente gosta de discutir? Se a virgem era virgem, não é? E já entramos ali, se a pessoa é católica, já vamos a bater de frente com ele, ou começar a falar de outras coisas, começar a falar, olha, eu fui curado milagrosamente pelo Senhor, não é isso porque eu vou àquela igreja. Desde que eu estou naquela igreja, a minha vida mudou. Irmãos, esse não é o Evangelho, ainda que seja uma coisa boa. O Evangelho é falar quem Deus é e o que Deus fez para que nós possamos ter um relacionamento pessoal com Ele. Qual que é o desafio para nós, irmãos? O desafio para nós é sermos uma igreja saudável, que vive em obediência à palavra, centra a sua vida, a vida da igreja, mas a vida pessoal também, no Evangelho, e assume a sua missão de evangelização. Nós somos igreja, e se somos igreja, nós precisamos falar do Evangelho para outros, principalmente para aqueles que não o conhecem. Principalmente para aqueles que não o conhecem. Irmãos, nós temos uma grande necessidade aqui no nosso país. O nosso povo não conhece o Evangelho. Nosso povo não sabe o que é o Evangelho. Uma experiência espetacular que eu tive esse ano, irmãos, foi do trabalho que estamos fazendo em conjunto com o pastor Ismael lá em Lanhelas, que é uma aldeia de Caminha. Recebemos uma equipa de jovens franceses. Sim? Eram 9 jovens que estiveram lá
e fomos a fazer uma coisa muito simples, que era entregar folhetos casa por casa. Sim? Lanielas, irmãos, foi fundado no ano 1348. Em toda a sua história, jamais eles ouviram o que era o Evangelho. E muitos menos receberam uma informação sobre isso. Então, para mim, foi uma questão histórica. Talvez ninguém nos abriu a porta da sua casa, porque nós batíamos quando os vizinhos começaram a ver, não é? Que o grupo ia casa por casa, o que eles fizeram? Se trancaram e nós sabíamos que a pessoa estava lá, mas ninguém saía a nos atender. Aqueles que falaram conosco e que pudimos falar minutinhos, não é? Falando disso. E vocês fazem isso. Sim? E vocês não precisam de autorização para fazer isso. Não precisamos. Porque é aquilo que nós estamos a experimentar. E ainda mais, eram franceses, não é? E são franceses, são europeus, não são brasileiros, ou não são sul-americanos. Não, somos franceses. Não, mas o teu pai alguém dali das Américas falou para eles, não é? Não, a minha família faz anos, os meus avós, os meus ascendentes sempre foram protestantes, sempre ouviram o Evangelho. Mas o anelo que eu tenho na minha vida, se não é enquanto eu estou vivo, é ouvir nos céus, um dia, que pessoas se converteram em Lanielas, porque igrejas compartilharam o Evangelho com eles, em um momento da história. Em um momento da história. Nós somos igreja. Temos uma missão. A missão é falar do nosso rei. Irmãos, o nosso rei venceu. O nosso rei é vitorioso. Nós temos a melhor notícia que o mundo precisa. E nós somos o povo encarregado de falar disso. O Senhor nos ajude, sim, que o Senhor nos auxilie nisso. Eu não vou esquecer os livros. Eu gostaria de ficar com eles, mas... Tenho aqui 3 livros em português sobre pregação expositiva e uma em inglês. Vou precisar, alguém me ajuda aqui, sim? Português? Ok. E esse aqui em inglês? Acho que estou a dar tudo, sim? E tenho 3 livros sobre evangelização em português. Evangelização. E aqui eu aprendi com o pastor Manuel Alexandre Jr., que nós, vou falar vocês, sim? Mas nós que falamos português falamos mal, nós falamos evangelismo, e não é evangelismo, é evangelização, sim? O correto é evangelização. Isso, ok. Meus irmãos, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude, e um bom almoço, sim?